Olá pessoal, estamos começando o nosso podcast Ele Vive. Quero agradecer já a você que está sempre junto com a gente, acompanhando no YouTube, no Instagram, os cortes também, né? Muito obrigado ao carinho que a gente tem recebido de vocês aí que estão sempre assistindo ou ouvindo os nossos podcasts, tanto no Spotify, que a gente tem uma audiência muito grande no Spotify, quanto também no YouTube. O pessoal assiste, entra lá para nos ver, né? Muito obrigado aí pela audiência de todo. Hoje o podcast, gente, nós iremos tratar um assunto que é pertinente, né? A gente sabe da tragédia que tem acontecido no Rio Grande do Sul, muitas vidas, muitas pessoas, todo o Brasil, o mundo se comovendo, né? E muitas coisas acontecendo, né? Movimento aqui, movimento ali, mas a gente sabe o sofrimento que é das pessoas, sabe não, né? A gente que está aqui no estado de São Paulo, eu mais no interior, a gente imagina, mas é até difícil de imaginar o sofrimento do pessoal do Rio Grande do Sul. E aí, eu vi muita gente perguntando na internet, eu vi muitas pessoas questionando, onde está Deus em tudo isso? Onde que Deus se posiciona? Como que é o posicionamento de Deus perante a tantas coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul? Pessoas morrendo, animais morrendo, empresas acabando, levadas pelas enxurradas. Como que a gente fala de Deus para as pessoas que estão lá? E aí, eu convidei o pastor Rafael, que é pastor da minha igreja, da igreja presbiteriana, que ele falou sobre isso nos últimos cultos, e a gente vai falar sobre esse assunto. Espero que você goste, espero mais ainda que você possa levar uma mensagem para as pessoas. Se você conhece alguém do Rio Grande do Sul, manda essa mensagem. Você mesmo fala, não precisa nem compartilhar nada, você mesmo pode compartilhar essa mensagem, que é a mensagem de Deus, as boas novas de alguma maneira. Então, quero agradecer ao pastor Rafael mais uma vez e estar comigo. Obrigado, pastor. É um prazer muito grande, Bruno, estar aqui sempre e também poder colaborar com aqueles que estão sofrendo nesse momento, né? Eu acho que qualquer mensagem de apoio, de conforto, né? São mensagens úteis nesse momento e principalmente mensagens que têm essa base na palavra de Deus, né? Que é aquilo que traz realmente esperança. A verdadeira esperança está ali. Pastor, você falou de Romanos, né? Sim. Queria que você desse essa introdução, já mediante a palavra, sobre de tudo isso que está acontecendo, que você explanou isso no último culto que nós tivemos, sobre o que acontece hoje no Rio Grande do Sul, pastor. Sim. Lá, eu estou trabalhando, né, com a igreja nesse mês, o capítulo 8 de Romanos. E o capítulo 8 de Romanos, ele basicamente vem na sequência da construção da ideia que Paulo tenta apresentar para nós, ou tenta não, ele apresenta para nós, sobre o plano de Deus a partir do seu povo em relação à criação. Então, o capítulo 8 ele fala exatamente desta criação que geme e suporta as angústias daquele que a sujeitou, né? E o que seria quem a sujeitou? Alguns vão dizer que é o pecado, outros vão dizer que é o próprio Deus dentro do seu plano. Mas a questão é que a criação ela não está confortável na situação que ela está. A criação, ou seja, a natureza e tudo que a gente observa à nossa volta, o mundo de uma forma geral, é um mundo que sofre pela sua situação. É uma situação de não perfeição. É uma situação de depravação. As coisas estão caminhando para a destruição. O livro de Apocalipse constrói isso muito bem, falando sobre a decomposição, a desconstrução da criação a partir da situação do pecado. O homem era responsável, é responsável pela criação, e quando o homem rompe com Deus, tentando ser igual a Deus, a criação padece, porque nós não somos criadores, nós somos, no máximo, gestores ou gerentes dessa terra, e péssimos gerentes, né? Então, o que a gente vê no Rio Grande do Sul, né, o que a gente viu em outras tragédias inúmeras dentro da nossa história, são consequências das ações humanas, não diretamente pela questão do carbono, enfim, como o pessoal fala hoje, mas todo o pecado do homem que deveria, que é o ponto que move ou que conduz essa depravação, né? A ira de Deus sobre o homem, a não cuidado do homem com a natureza, a não responsabilidade do homem naquilo que Deus colocou como missão na vida dele e no propósito da sua criação. Então, a criação geme e suporta, ela está angustiada, ela espera que o plano de Deus se cumpra. E esse plano, o capítulo 8 de Romanos, vem falar exatamente que esse plano se cumpre e se estabelece a partir do povo que ele estabeleceu. O povo que ele escolheu, melhor dizendo, que é os filhos de Deus, que são os filhos de Deus. Então, a criação, ela suporta porque ela sabe que os filhos de Deus serão revelados. E toda a história de Deus se encerra ou
se conclui com isso. Então, fiz um resumo bem por cima do que o capítulo 8 fala, mas basicamente é isso. Existe uma história sendo contada. Existe uma história que vai chegar ao fim. Existe uma história que tem, sim, no seu roteiro sofrimento, angústias, tem catástrofes e tragédias, mas essa história ela se encerra com a esperança, e mais do que a esperança, a certeza de que Jesus Cristo redimirá todas as coisas através dos seus filhos, através da igreja. A gente sabe que é muito difícil para as pessoas, principalmente do Rio Grande do Sul, enfrentarem o que estão enfrentando. Mas Sim. é muito importante a gente colocar essa esperança nas pessoas. Por Sim. mais que a gente saiba quanto é difícil entendermos que a vida foi levada, a vida do dia a dia, mas não a vida que você tem, né? Não a vida que Deus te Sim. deu. Muitos que estão lá, né? Graças a Deus, muitos ainda têm suas vidas, suas famílias ali. Alguns perderam entes queridos, outros perderam a sua família por completo. Mas quem está aqui tem que ter a esperança. Sim. E a esperança a gente encontra em Jesus Cristo. Pastor, nessa parte de Romanos, quando você fala que isso vai acontecer, não só isso, mas em outros lugares também, tragédias, a gente já viu tsunami, a gente já viu tragédia do Haiti, a gente já viu guerras. Tudo isso não vou dizer que é premeditado, porque eu sei que não, mas seria como se fosse algo premeditado. Tudo isso vai acontecer. Lembre-se que eu estou falando de uma história contada. Obviamente, nós estamos dentro da história e não há como a gente entender ou prever ou conhecer o final dela. Mas há uma história de um Senhor que é eterno. Alguns teólogos chamam isso de meta-história, da história acima da história. E se Deus é eterno, se ele não está dentro do tempo, né? Se ele não é temporal como nós somos, se ele é eterno, ele tem exatamente a concepção dessa história toda dentro do seu projeto, dentro daquilo que ele enxerga, né? E ele também não é só um espectador, ele é o próprio produtor dessa história. Então, quando você observa e entende o conceito de Deus como ele se apresenta na própria Escritura, você chega a uma conclusão óbvia. Ele tem o controle de todas essas coisas. Essas coisas estão escritas e coordenadas pelo seu propósito. A grande questão é que nós, ao vivermos essa história, não compreendemos o propósito final. Nós estamos no meio da história. E estar no meio da história atrapalha, anuvia a nossa avaliação. A gente não consegue enxergar onde isso vai dar. O final dessa história. Ao final dessa história. Você está no meio do furacão. E a gente nem pode enxergar, porque se a gente soubesse o final da história, não seria a história. Exato. Não seria outra história. Eu não seria um personagem dela, eu não seria alguém que faz parte dessa história contada, dessa história organizada por Deus. A questão é que essa história ela tem um final feliz para um grupo e um final não tão feliz para outro grupo. Isso é muito bem estabelecido nas Escrituras. Mas o meio... o desenvolvimento da história, ele é uma grande, como é que eu vou dizer? Uma grande aventura, é um grande roteiro, é uma grande história, onde todas as nossas vidas fazem parte e constrói essa história desenvolvida por Deus. E o personagem principal da história é Jesus Cristo. E quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, você olha para a vida dele não é uma vida de sucesso e de sonhos realizados. Pelo contrário, é uma vida de sofrimento. É uma vida de angústia. É uma vida que mostra exatamente qual é a consequência do pecado nesse mundo. Sangue, morte e destruição. Agora, como essa história se encerra, como que essa história é consumada? Com a ressurreição dele depois do terceiro dia. Tá? Então, isso também, esse roteiro também faz parte da vida do crente, da vida do corpo de Cristo, da vida da igreja. Tem um porquê. Tem um porquê. O porquê a gente vai encontrar em Cristo. O porquê nós não vamos encontrar na nossa própria história. Por isso que é muito mas difícil. Em Cristo. Desculpa interromper, Pode falar. mas por isso que é muito difícil a gente, no meio de tragédia, a gente tentar questionar, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que é justo comigo? Porque todos nós somos egoístas, né? Sim. Nessa parte, né? Qualquer coisa que acontece com a gente, né? Qualquer coisa não, né? Não dá para minimizar a situação de qualquer uma das pessoas. Mas assim, um ente querido falece, morre, de falar, mas por que comigo? Ou então eu sou mandado embora do meu emprego, mas puxa vida, por que comigo? Né? Tô passando uma necessidade da minha casa, tal, mas por que comigo? Por que a gente tem esses questionamentos, mesmo sabendo? A gente é muito fraco, né, pastor? É porque a nossa visão, ela parte da nossa própria cabeça. Eu estou conseguindo te ver aqui, mas eu não me vejo. Né? Eu consigo me enxergar se olhar no espelho, mas eu enxergo a história a partir dos meus olhos, da minha perspectiva. E a minha tendência é interpretar todos os fatos a partir da minha perspectiva.
A minha perspectiva, obviamente, ela é egoísta, a não ser que eu consiga compreender que a minha história pertence a alguém. É muito interessante que o evangelho, por exemplo, a história de Cristo, é contado por 4 evangelhos. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles tem uma perspectiva distinta um do outro para contar a história do mesmo Jesus Cristo, né? O que acontece conosco, e quando nós entendemos Jesus Cristo como nosso Senhor, é que as nossas perspectivas diferentes, você, Bruno, e eu, Rafael, vamos contar essa história juntos para a glória de Jesus Cristo. Só que você da sua perspectiva e eu da minha perspectiva. É uma história que vai chegar ao fim com um final feliz, mas você vai contar com uma tonalidade diferente da minha tonalidade. E essa é a grande beleza. Paulo aos Efésios vai chamar isso da multiforme sabedoria de Deus revelada. Então, quando a gente não tem Jesus Cristo como alvo, ou como padrão, ou como óculos para interpretar a realidade, o que a gente consegue enxergar é só a nossa história. É só a nossa perspectiva. Ainda mais no mundo de pós-verdade como a gente vive. Não existe verdade mais, o que eu acho, o que eu penso é o que define. E se eu olho para a realidade dessa perspectiva, o meu sofrimento, ele é definitivo. Eu não consigo enxergar a ressurreição. Eu consigo enxergar a minha dor. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou sofrendo. Você não sabe da minha dor. Realmente, eu não sei da sua dor. Mas eu sei o final dessa história porque ele foi revelado em Cristo Jesus. Então, a grande esperança é ter uma história além de nós. É entender que há um outro protagonista na minha história e não sou eu. A não ser que eu não conheça esse Deus, que eu não acredite em Jesus Cristo, aí eu vou ter minha vida presa naquilo que eu posso contar. É uma história pequena. Eu, Rafael, como filho de Deus, eu posso contar uma história eterna. Mas se eu, Rafael, não tivesse Jesus Cristo, eu teria quantos anos de vida? Sei lá, 80 anos? Essa seria a minha história, 80 anos. Mas a minha história é muito maior do que essa. A minha história é eterna, porque ela está ligada a Cristo Jesus. Pastor, é um momento muito difícil para o povo entender. E para a gente racionalizar isso é difícil, né? Porque nós não conseguimos. A glória de Deus ela é muito grande para a gente tentar racionalizar tudo isso. E hoje, para o povo do Rio Grande do Sul, onde está Deus? Porque se Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus... Por que aconteceu isso e onde está Deus? Vou usar talvez um dos salmos mais conhecidos, ou talvez o mais conhecido. O Senhor, meu pastor, e nada me faz falta. Ele me faz andar em passos verdejantes, e aí eu vou pular um pouco alguns versículos e para frente, e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqueles irmãos nossos estão passando por dificuldades tremendas, eles estão no vale da sombra da morte. Eles estão passando uma dificuldade que a gente não tem como medir aqui. E como a gente bem lembrou, vários momentos na história, pessoas passaram por isso. E é exatamente nesse momento que a gente vai enxergar o cajado do nosso Senhor e o bordão do nosso Senhor ali para nos conduzir. Nesse momento, onde se você não tem condição de se agarrar em nada, sem emprego, família, dinheiro, é a hora que você percebe que tem alguém a mais cuidando de você, né? De novo, Deus não está aqui para atender os nossos desejos e os nossos pedidos, mas para contar a história dele. E eu faço parte dessa história, e fazer parte dessa história é a grande bênção. Mas é sofrimento, pastor. É tristeza, sim. Mas não foi exatamente isso que Jesus Cristo passou? Não é exatamente isso que ele disse, que a gente passaria pelo que ele passou? Que ser servo dele era carregar a cruz como ele carregou? Qual que é a nossa expectativa, então, para esse mundo? É só de prosperidade e de alegria? Ou realmente de sofrimento? Então, entender Jesus Cristo e viver por Jesus Cristo te dá um preparo, uma esperança para situações desse jeito que você não vai encontrar somente na sua história. As pessoas talvez que estão nos escutando, pois é fácil para ele dizer porque ele está ali. Talvez seja fácil para mim dizer, mas não sou eu que digo isso. Isso está revelado nas Escrituras e eu tenho exemplos na história que mostram isso que eu estou dizendo. Que pessoas que superaram, reconstruíram, foram exemplo e heróis dentro do seu tempo, porque tiveram Jesus Cristo como seu alvo. Então eu acredito que o que a gente vai ver no Rio Grande do Sul, a partir de pessoas que ali estão,
é o agir e o mover de Deus a partir dos braços, mente e coração daquelas pessoas. Uhum. Hoje, o pessoal do Rio Grande do Sul que está passando por essa dificuldade, mas existem outras dificuldades. O Brasil mesmo precisa nem falar em tragédias. Sim. A gente pessoas passando fome, crianças sendo abandonadas e muitas coisas acontecendo. E Deus rege tudo isso, pastor? Sim. Como que a gente pode falar para as pessoas numa visão evangélica o que Deus está regendo tudo isso? Vamos falar da condição natural? A condição natural do mundo é a ira e o furor de Deus. Essa é a condição natural. Tá? Quando a gente olha para o que as escrituras nos colocam e as pessoas olham para Deus como alguém que vai cuidar delas de qualquer jeito, essa não é a perspectiva natural e não é a perspectiva bíblica. Você vai em qualquer religião fora do cristianismo brasileiro e você vai ver um Deus que está irado e vai destruir a terra, porque a terra é má e Deus é bom. A terra ela é rebelde contra Deus e Deus, na sua natureza perfeita e absoluta, ele é contrário a isso. Isso é uma questão lógica até. Tá? Isso não se mistura. Perfeição não se mistura com imperfeição. Né? O poder de Deus não se mistura com a nossa finitude. A eternidade de Deus não se mistura com a nossa finitude. Então, este é o cenário natural. A Bíblia diz que Deus não destrói tudo ainda por conta da misericórdia que ele tem em nome dos filhos dele que aqui estão. Então, a história natural é que essas catástrofes acontecessem até o último homem morrer. Olha só o que eu estou colocando. Isso acontece em Gênesis, capítulo 6. Isso acontece em Apocalipse, quando a história se encerra. Nós temos esse cenário normal, esse cenário natural. O que é anormal? O que é não natural? É Jesus, ou Deus, se encarnar em Jesus Cristo, resgatar um povo do meio desse lamaçal e colocar como filho de Deus, exaltando sobre todos. Isso é diferente. É aí que a história muda, tá? Então, o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul é a história natural. Agora, o milagre de pessoas cuidando de pessoas, salvando pessoas, o milagre de pessoas amando, doando o seu tempo, o seu recurso, para que outras possam ser salvas, na representação do sacrifício de Cristo Jesus, esse é o milagre. Isso é que não é natural. Eu não sei se você está acompanhando, mas nós temos 2 tipos de ações acontecendo no Rio Grande do Sul. Uma é de pessoas salvando pessoas, de forma voluntária, sem ganhar nada por isso. E do outro lado você tem um movimento de pessoas fazendo saque, assaltos, estupros, tiroteio. Tá acontecendo isso lá. Tem um vídeo de tiroteio que o pessoal fala, sai correndo de cabeça baixa. O pessoal tá trocando tiro. Porque os ladrões estão aproveitando para tirar as coisas que estão ali. Essa é a natureza do homem. A natureza do homem é essa. Vamos aproveitar a oportunidade aqui, porque nós temos uma grande oportunidade de enriquecer com isso. Se a minha história são só esses 80 anos, que eu aproveite a vida da melhor forma. E agora eu estou tendo uma grande oportunidade aqui de melhorar a minha vida. Ou pelo menos não morrer nessa situação. É matar ou morrer? Deixa eu ver essa história. É matar ou morrer. Do outro lado, você tem pessoas se entregando de forma irracional, morrendo por pessoas que eles não conhecem, exatamente como Cristo fez. Então você vê 2 tipos de pessoas. Você vê 2 tipos de histórias acontecendo, que é basicamente a história do mundo. Tá? Então, quando você olha para essa perspectiva, com essa perspectiva, né, de que há o sacrifício, há esperança de um lado, e de outro lado há oportunismo e sobrevivência, você percebe que há uma história natural, né, de predador comendo presa, né? Darwin vai defender bem isso, a história natural, e há uma história sobrenatural, onde o ser humano ele é diferente de qualquer outro animal. Sim. Né? Então, é essa diferença, é esse contraste que a gente precisa observar dentro da história da humanidade. Ainda há pecado, ainda há tragédia. No meio da própria tragédia tem mais tragédia. Mais tragédia, exatamente. Mas nós temos esperança, reconstrução, reforma, a partir daqueles que têm um espírito que é completamente diferente do mundo natural. Isso é a imagem de Deus. Isso é Deus presente ali. Se o mundo fosse só natural, se a história fosse apenas história natural, o que estaria acontecendo ali era uma carnificina.
Mas a gente ainda vê pessoas salvando pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Isso está muito ligado ao fato do Brasil ainda ser um país cristão. Sim, sim, porque se a gente tivesse um Brasil não cristão, ou se a gente tivesse só a naturalidade, que seria viver ou morrer, né? Aquele momento é isso, é a oportunidade, eu posso roubar, eu posso matar, é esse momento. Eu não tenho estado mais ali, é um estado de caos. Ali você não tem como ser julgado, tá tudo escuro, não há polícia, não há estado, não há lei mais. Então A única lei que tem é lei divina, que é interna. Exato. Eu faço o errado ou o certo? Eu sei que o errado é errado, eu posso fazer o errado, porque está ali na Exatamente. minha frente, mas eu posso fazer o certo. Mas é aí que a gente vê também o grande milagre de Deus movimentando a terra. Né? A gente vê um Brasil solidário também. Isso. Um Brasil que eu vi um vídeo, o pessoal da Bahia mandando mantimento lá do outro lado. Né? E se a gente pensar bem, São Paulo pode suprir Rio Grande do Sul. Sim. Com água, com comida. Olha, você não acha que é uma coisa muito interessante no momento que o Brasil está dividido politicamente? O Brasil todo agora começa a se unir em torno da caridade e da misericórdia? Será que era preciso uma catástrofe para que o Brasil pudesse se tornar unido novamente? É possível que sim. E, de novo, é tentar enxergar a história de uma perspectiva mais alta. Não é não sentir com o sofrimento das pessoas lá, pelo contrário. É exatamente sentir isso e tentar entender qual é o final dessa história. Aonde essa história vai acabar. Agora, se você não acredita que Deus está no controle de tudo, aí, né, fazendo não um trocadilho, mas é um Deus nos acuda. Uhum. Aí, salve-se quem puder. Aí quem está certo é quem está no tiroteio, quem está roubando. Ou eu creio que Deus está no controle de tudo, ou então acabou toda a esperança. Sim, por isso que é muito importante a gente tomar cuidado na hora de julgar. Na hora que a gente está assistindo um noticiário ou vendo alguma coisa na internet, começar a julgar a Deus. Porque o movimento que Deus está fazendo no Brasil como um todo e juntando povos é um movimento gigantesco. Que os nossos olhos não são capazes de enxergar. Sim. Porque nossos olhos humanos, nós somos os seres humanos, a gente não consegue ver a divindade de tudo isso. E pra gente, a gente vai ver aquela pessoa que está morrendo, com certeza a gente vai ver. Porque Sim. a gente vai ver uma espécie da nossa espécie ali morrendo, ou então perdendo sua casa. Exatamente. Eu gosto muito do empreendedorismo. Aí quando eu vejo lojas inteiras sendo devastadas pela água, ou então Dá empresários, uma dor aquilo ali, né? empresários chorando, empreendedores, pequenos empreendedores chorando, porque era tudo que tinha conquistado, seu estoque estava ali e as águas levando. É terrível. Na hora, eu fico totalmente... não me questionando, mas eu fico pensando, puxa vida, olha o que está acontecendo com aquela pessoa. Só que essa compaixão que eu tenho é muito pequena pela compaixão que Deus tem sobre a humanidade como um todo. Sim. Então, quando eu olho só para aquilo que é parecido comigo, por causa da espécie que eu sou, o ser humano, e desse negócio que eu tenho com o empreendedorismo, eu olho só aquilo, é pequeno. Porque Deus pode reconstruir aquela empresa, Deus pode reconstruir aquela pessoa e vai reconstruir aquela pessoa, com certeza. Deus tem um poder muito maior do que o meu, do que só a minha compaixão. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente está olhando nos noticiários e começa a julgar, cadê Deus aqui? Sim. Né? Puxa vida, eu vou na igreja, eu oro, eu peço para Deus, mas olha o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Será que Deus realmente é bondoso? Será que Deus realmente ele cuida de todos? Ou só de alguns? A gente não consegue enxergar o cuidado dele, essa que é a questão. Eu não sei se eu consigo construir um exemplo aqui, mas é só para mim pensar. Eu odiava ir para a escola. Uhum. Eu achava que meu pai e minha mãe me torturavam com isso. Eu entendia que, falava, eu não preciso, eu não quero ir, eu quero ficar em casa, eu quero brincar. Isso para mim que é bom. Meu pai não me ama. Muitas vezes eu pensava isso, né? Ele tá me mandando para a escola. Só que meu pai tinha uma visão de que eu precisava terminar o estudo para ter condição de ler e escrever e ter condição de viver dentro de uma sociedade que exigia isso de mim. Só que eu, como criança, eu não conseguia ter essa perspectiva. A única coisa que eu queria saber era ir pro quintal de casa, subir o pé de manga e comer manga lá escondido. Lá em cima no pé de manga. E isso era bom. Porque isso era bom. Isso era prazeroso. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia. Às vezes a gente olha o sofrimento agora e não consegue enxergar a longo prazo o que Deus está construindo com isso. E as vidas perdidas nesse processo? Bom, cada história é uma história. Uhum. Cada história Deus está contando de uma forma.
Cada história Deus está desenvolvendo como Ele bem entende, né? E, de novo, ou eu confio nisso, ou eu não tenho esperança. Se depende de mim, do meu olhar, dos meus braços, conduzir a minha vida, eu estou perdido, eu sou mais perdido de todos os homens. Agora, se eu confio que Deus está conduzindo, aí sim eu confio, eu tenho condição de dar os próximos passos. Porque eu sei que Ele vai escrever a minha história. Eu preciso confiar em Deus. Quem está nos ouvindo provavelmente crê que Deus existe. Crê que Jesus Cristo é Senhor, ou pelo menos tem uma noção disso. De novo, não dá para acreditar num Deus que não tem controle das coisas. Se Ele não tem controle, Ele não é Deus. É uma coisa ou outra, é uma questão de lógica, tá? E se eu creio em Deus, eu tenho que crer de forma absoluta. Ele tem o controle das coisas, Ele é eterno e Ele sabe o que é melhor para nós. Agora, falar para mim, definir o porquê disso, porque é castigo de Deus, porque não sei o quê, porque... Calma, eu não tenho respostas para isso. Eu não tenho respostas para isso. É melhor deixar Deus contar essa história, ao invés de tentar achar essa história na gente. Você falou sobre castigo de Deus, eu ouvi isso até, ouvi algumas pessoas falando que era um castigo de Deus, principalmente porque o Rio Grande do Sul tem um movimento crescendo lá, um movimento LGBT, está crescendo esse movimento lá, e isso seria um castigo de Deus. Isso teria lógica, pastor? De novo, o mundo está numa condição natural de castigo, de furor e de ira de Deus, ou seja, o mundo inteiro. Tá? Como Deus está conduzindo e mexendo essa peça, eu não tenho como definir. Eu tenho como voltar na história e falar da reforma protestante, de falar das pragas que aconteceram e tentar entender uma lógica nisso, porque eu estou olhando para trás. E tentar entender ainda, porque é incompreensível. Eu consigo contar uma história e eu tento compreender isso. Agora, falar isso de coisas presentes, desculpa. Eu vou usar uma palavra aqui, talvez que seja dura, mas isso é prepotência, isso é arrogância. Como eu vou definir a vontade de Deus hoje pelas catástrofes? O pessoal, você falou do movimento LGBT. Isso acontece no Brasil inteiro. Isso acontece no mundo inteiro. Se fosse um lugar para ser castigado, não ia ser o Rio Grande do Sul. Tem lugares onde esse movimento é mais forte, onde esse movimento ele é muito mais vibrante. Então não faz o menor sentido. E mesmo que se fizesse sentido, de novo, prepotência e arrogância. Eu não tenho condição de definir a vontade de Deus. O que eu tenho que fazer tem pessoas sofrendo. Qual é o meu papel nisso? É orar por elas e ajudá-las. É essa a missão que Deus está colocando. Uma grande oportunidade, não de tentar descobrir o que Deus quer, mas de fazer o meu trabalho como servo de Deus. Ajudar essas pessoas. Orar por essas pessoas. Eu não estou aqui para especular, eu estou aqui para servir. É isso que nós, como evangélicos, crentes, cristãos, a gente tem que ter muito isso, muito claro pra gente, né? A gente não pode nos colocarmos em um lugar que não é nosso. Sim. E de cogitar que isso esteja acontecendo por causa de qualquer grupo de manifestação. Não é o grupo de manifestação que vai definir a vontade de Deus. Sim. É a vontade de Deus que define as coisas. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque com isso a gente acaba até influenciando outras pessoas. Eu ouvi já muitas vezes muitas pessoas falarem que ele é crente, tipo, com uma certa discriminação. Mas é por causa do que as pessoas têm falado. Porque muitos evangélicos, ou talvez muitas igrejas, estejam deturpando, na verdade, a palavra. Porque Deus, a gente não tem condições nenhuma de falar o que Deus está fazendo. Não. A gente tem condição de dizer que Deus fez. Mas o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, é impossível, não é, Rafael? É impossível. Na verdade, a gente tem algumas dicas sobre isso que a própria revelação, a própria Bíblia nos apresenta. Mas a própria Bíblia, ela não tem a intenção de contar para nós os detalhes do que vai acontecer no futuro. Nós temos algumas coisas claras, né? Da apostasia da igreja, da vinda do anticristo, da tribulação que nós vamos sofrer, isso é uma outra história. E a certeza absoluta que a gente tem de todos esses acontecimentos é a volta de Jesus Cristo, né? E a ressurreição dos mortos. Então isso está estabelecido no futuro. De resto, eu tentar adivinhar o futuro a partir de algumas coisas que a Bíblia coloca ou de revelações que são me dadas, é muito arriscado. Eu não entro nessa seara, eu falo pro pessoal, não entre nessa seara,
Porque Deus nunca quis revelar para nós. O próprio Cristo diz aos seus discípulos: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Não é para vocês saberem, porque isso pertence a Deus. É Ele que define, é Ele quem sabe. Então, de novo, tentar especular, tentar julgar as pessoas, tentar definir se Deus está derramando a sua ira ali ou não, é prepotência e arrogância. E, de novo, eu gosto de olhar exatamente como Romanos 8 diz, a criação inteira, e a palavra grega lá é cosmos, o universo inteiro está padecendo com o pecado. As mudanças climáticas são naturais de um mundo instável. Esse mundo é instável e sempre haverá mudanças climáticas até que Jesus Cristo volte. Apocalipse fala da desconstrução da natureza, do céu se enrolando como um pergaminho. E a ideia é basicamente Deus está retirando toda a criação que ele fez, devagarzinho. Ele está desfazendo aquilo que foi feito de forma perfeita lá, para que Cristo seja esse criador ou esse verbo na nova criação, no novo céus e na nova terra. Então, não espere algo diferente. Ontem eu estava lembrando com o pessoal, né, as catástrofes que aconteceram aqui em Itapetininga. Uhum. E aí era a ira de Deus caindo aqui sobre Itapetininga. Eles me falaram, né, de 81 que teve granizo aqui, que foi muito forte, congelou os bueiros todos. Aí falaram de uma que aconteceu no início da década de 90, que foi uma baita de uma enchente. Gente, são catástrofes e elas vão acontecer. O que a gente tem que estar pronto é para ajudar o próximo. E não ficar tentando adivinhar a história de Deus. Deixa Deus cuidar da vida dele e cuide da vida daquele que está na sua frente, o seu próximo. Cuide do seu próximo. Né? E aí, só para fechar esse argumento, Jesus vai explicar para a gente o que é o próximo. Né? Você tem lá o sacerdote que passa perto do homem que foi assaltado, moribundo, né? E passa ao largo. Não, Deus disse que eu não tenho que cuidar disso aqui. Aí vem o levita e olha para o chefe dele e fala: bom, meu chefe passou ao largo, eu também vou passar ao largo, eu não vou cuidar dele. Quem é que cuida? É o samaritano. Quem é que entende qual é o propósito da lei de Deus e da missão de Deus? É o samaritano, a pessoa mais odiada. Ele vai e cuida daquele rapaz que está ali quase morrendo. É isso, cuide do próximo. O Rio Grande do Sul está precisando da gente, vamos lá ajudar. Vamos lá, doe para quem você conheça, doe alimentos, doe recursos, mas para quem você conheça, porque tem muita gente se aproveitando disso. E vamos ajudar o Rio Grande do Sul. E quando nós olharmos para Itapetininga aqui em volta, o que nós vivemos aqui, quantas pessoas precisam de ajuda aqui nessa cidade? Sim, muitas pessoas. É hora de cuidar delas. E não ficar tentando, olha, aquela pessoa está passando isso porque Deus é mau. Ou aquela pessoa está passando por isso porque ela está passando por um castigo. Não é a sua função julgar. A sua função é cuidar daquela pessoa. Você está cuidando? Então, assim, a gente precisa olhar para a nossa missão. Parar de cuidar da vida dos outros. A gente fica cuidando da vida de Deus e cuidando da vida dos outros, né? Vamos cuidar da nossa vida. E a nossa missão é cuidar do próximo. Sim. Pastor, outra questão é desse movimento que eu falei agora há pouco. Muita gente está ajudando o Rio Grande do Sul, mas muita gente, existem alguns pensamentos, né? Um primeiro pensamento que é assim: mas será que o que eu estou fazendo está indo para o Rio Grande do Sul? Não vou fazer porque eu não tenho certeza se vai. Sim. E como que você vê isso? Porque o ideal é fazer e não olhar se vai dar certo, não vai dar certo. O ideal é fazer. Ou não, melhor não fazer mesmo. Não, eu acho que a gente tem que buscar fazer. A orientação que eu tenho dado é: você conhece a instituição, a organização, a associação que está fazendo isso? Ótimo. Se você conhece, é fidedigna, é legal, ajude. Se você conhece alguém no Rio Grande do Sul que você tenha contato, que possa te indicar, converse com essa pessoa para que ela possa te indicar alguma associação, organização que está fazendo isso. No nosso caso, na Igreja Presbiteriana, nós temos igrejas presbiterianas lá que estão fazendo esse trabalho. Então, a gente consegue fazer essa conexão com eles com facilidade. Eu mesmo não conheço ninguém no Rio Grande do Sul, mas eu conheço igrejas presbiterianas que estão fazendo trabalho, de Canoas, de Pelotas, Santa Maria, enfim. Então, tem várias igrejas que estão fazendo esse trabalho lá, então eu consigo conectar os membros da minha igreja a esse pessoal. O que eu falo para tomar muito cuidado cuidado sempre com as doações que você faz ao governo, tá? Porque a burocracia é muito grande para entrada e saída de dinheiro. Então, toma um cuidado com isso. E segundo lugar, cuidado com organizações que você não conhece. Porque tem muita gente que vai aproveitar desse momento. Tem muita gente que vai ganhar dinheiro com esse momento. Então, assim, isso que eu estou falando especificamente para dinheiro, tá? Para a questão de alimentos, água, aí você tem pessoas que estão fazendo carregamento e levando para lá.
Porque o dinheiro é muito fácil de você mudar o curso dele. O alimento, a água, nem tanto. É mais difícil. Então, observe quais são as atividades. A nossa prefeitura fez um negócio legal aqui que foi para Novo Hamburgo. Teve uma cidade direcionada, foi para lá. Então, ficou claro para onde ir e que jeito que chegou. Então, são iniciativas dessa forma que a gente tem que buscar. Tá? Se você conhece uma organização lá, busque uma organização e pode doar dinheiro. Eu acho que tem que ajudar mesmo. Agora, se você não conseguiu ver clareza em nenhuma das opções, eu entendo que a sua consciência tem que te conduzir. Bom, eu vou ajudar? Não? Então eu vou orar, eu vou ficar aqui orando. Mas o que você não pode fazer é ignorar o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma posição que realmente é complexa. Como é que eu ignoro isso? Como é que eu ignoro a ação de Deus ali? Como é que eu ignoro o que as pessoas estão passando? Pastor, surgiu uma pergunta aqui. Se o Brasil, se as pessoas orarem, Deus vai dar uma atenção maior ou já está tudo num planejamento? Se todo mundo, se toda a população, se os evangélicos, se todo mundo se levantar em oração, Deus vai mudar alguma coisa? Olha, esse dá um outro podcast de oração. Mas o que eu diria é que a oração, o principal benefício da oração, e você vai enxergar isso no Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5, Salmo 6, os primeiros salmos ali falam bastante sobre isso. O grande efeito da oração é que ele nos muda. A oração, ela nos muda. Ela nos coloca dentro da vontade de Deus. E é uma coisa óbvia. Se a história caminha de acordo com a vontade de Deus, quanto mais afinado com a vontade de Deus eu estou, mais a minha vontade também é atendida. Entendeu o processo? Aqui tem uma linha e eu estou fora dessa linha. A oração vai me conduzindo para a linha que Deus está fazendo a história desse mundo. Então, eu não diria que a oração muda a vontade de Deus, mas a oração muda a minha perspectiva de mundo. E, obviamente, o que Deus diz é: clame a mim, chame meu nome. Salmo 40, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, Ele se dobrou para me ouvir. O que é mais incrível da oração não é o seu pedido ser atendido. O mais incrível da oração é que Deus vai te ouvir. Independente se Ele vai te dar ou não o que você está pedindo, mas Ele vai te ouvir. Eu acho que a coisa mais fantástica da oração é isso: é você ter um ser eterno se dobrando, que era o que você deveria fazer diante dele, se dobrar diante dele. Ele se dobra para te ouvir. E Ele muda a sua perspectiva de mundo. E essa perspectiva de mundo ou como você enxerga o mundo, na verdade, vai estar muito mais próximo da vontade dele. Então o que muda é sua vontade, não é a vontade dele. E sua perspectiva sobre as coisas que estão acontecendo. Você confia na vontade do Senhor. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que Jesus ora? E também acaba mudando a nossa ação. Não só a nossa perspectiva de mundo, mas também o que nós estamos fazendo no mundo e para o mundo, né? Perfeito. Hoje, a gente falando do Rio Grande do Sul, eu vi um vídeo onde estava tudo alagado e tinha um sobrado, onde alguns jovens estavam com velas tocando louvores. Não sei se você viu esse vídeo. Não vi. É muito Legal. bacana esse vídeo. Os jovens tocando louvores. E é uma casa que, quando passou a filmagem, parecia que era uma casa alegre. Mediante tanta dificuldade, a gente sabe quem estava ali, quem são as pessoas, se tinham perdido parentes, perdido dos animais, os bichos de estimação, que foram vários, cachorro, gato, né? Mas estavam ali, louvando a Deus. E você, na oração, é um ambiente onde você está clamando a Deus e, dependendo da forma, ou então da intensidade, eu não sei nem como posso dizer isso, mas você começa realmente a ter um alinhamento diferente e você começa a resplandecer isso para outras pessoas também. Sim. Não é que o seu pedido vai ser atendido, acredito eu, professor, me corrija, por favor. Sim. Não é que o seu pedido vai ser atendido, mas além de você se alinhar com o propósito de Deus, a hora que você sai de uma oração, de um movimento de oração, de vários dias de orações, você começa a ter ações diferentes, que aquilo que você quer ou estava buscando de Deus, você conseguiu alcançar. Você, completando o que você está falando, você se torna o próprio pedido. Senhor, ajude o Rio Grande do Sul. Vamos orar por isso. Amanhã eu vou lá e dou. Exatamente. Exatamente. Eu estou fazendo isso. Então nós nos tornamos braço e mão de Deus aqui. Não à toa nós somos chamados de corpo de Cristo. Né? Então a oração ela nos muda ao ponto de nos tornarmos o poder de Deus aqui na Terra. E isso é fascinante. Nós nos tornamos coadjuvantes e coadjuvantes muito importantes na história que Deus está construindo.
né, no qual o personagem principal é Jesus. Uhum. É muito gostoso falar sobre isso, né? E a gente entendendo isso, a gente percebendo, tendo essa perspectiva de vida, entendendo que Deus é supremo, Deus é muito além de nós, a gente começa a entender o que é servo, o que é ser servo, o que é servir, o que é servidão. E aí é confortável ser servo. Né? Diferente de histórias onde o servo normalmente, né, é esculachado, ou então, né, tivemos aí várias histórias de épocas, mas ser servo é muito bom. Sim. E é melhor ser servo do que ser o dono de tudo. O Senhor. Né? É muito bom ser servo. Exatamente. Né? Seu senhor, imagina só quantos problemas para resolver. Dor de cabeça, você é doido. A gente tem que dirigir as coisas, a gente tem que tomar decisão o tempo todo. Senhor, toma a decisão por mim, porque é muito difícil. Você tem vida de pessoas na sua mão. Sim. E é melhor deixar na mão daquele que tem o controle de todas as vidas, né? Então, toda a nossa vida precisa ser entregue a Ele. A oração é isso. A oração, de novo, a gente está chamando que seja feita a vossa vontade, no céu e na terra. E essa vontade, ela se revela em nós. Então, para as pessoas do Rio Grande do Sul, então para as pessoas que estão assistindo, que podem fazer algo, o principal é a oração. Sim. Se alinhar o pensamento. A ação, ela vai vir em consequência. Sim. Quem ora de verdade, vai agir. Sim, e as pessoas estão se movimentando. Eu estou vendo grandes empresários se movimentando, grandes empresas se movimentando. Gente que nem está falando que está se movimentando e as coisas estão acontecendo. O pessoal do Rio Grande do Sul, eles vão se reerguer. Me fala, quando é que as pessoas manifestariam o amor de Deus dessa forma pelo próximo, se não fosse a tragédia? Será que não é uma mudança para o que o Brasil... Você já deve ter ouvido bastante gente falar isso. Vamos orar por um avivamento no Brasil. Vamos orar por um avivamento. O avivamento, ele acontece em meio a tragédias. O avivamento, ele acontece em meio à tribulação. Você nunca viu na história avivamento acontecendo em tempo de bonança. Então as pessoas estavam orando por isso, não estavam? Talvez o avivamento venha através disso. Talvez a maior catástrofe nos últimos 100 anos aqui no Brasil. E nós temos a grande oportunidade de ver o povo de Deus se unindo aqui. E assim, de novo, como eu falar que Deus não está nessa história? Como que eu posso dizer que Deus não está nessa história? Queria convidar a todos que nos assistem, nos ouvem, a que façam uma oração, ou que comecem a uma oração. Por mais que você já tenha doado ou não, por mais que você já tenha feito algo ou não, mas faça algo especial. Né? É muito importante isso, né, pastor? Quando a gente pega algo em especial, em específico, e procura se alinhar com Deus, para que a gente possa cada vez mais entender, pelo menos tentar compreender um pouco de toda a glória manifestada aqui na Terra. Então, para encerrar, também quero peço uma oração, pastor, para a gente poder encerrar, para a gente orar pelo povo, pelas pessoas, e que a gente possa ver uma reconstrução muito bonita ainda no Rio Grande do Sul. Amém. Vamos orar assim. Paizinho amado, te louvamos por esta noite, te louvamos por esse dia que o Senhor nos deu. Nós sabemos que tudo vem, ó Pai, da Tua mão e da Tua providência. Nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor quer, nós vivemos aqui porque o Senhor quer, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for da Tua vontade. Eu te peço que o Senhor nos ajude a compreender exatamente o Teu poder e o Teu querer sobre nós. E perceber, ó Pai, que o que nós temos na nossa frente é a chance de vivermos, ó Pai, a Tua misericórdia. De vivermos, ó Pai, o Teu amor. Cuidando das pessoas que estão ao nosso lado. Assim como nós já fazíamos aqui em Itapetininga, agora temos a condição de fazer também fora do estado. Aqueles que estão distantes. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a história que o Senhor está escrevendo. E sem trazer em nosso coração a revolta contra o Senhor, mas entendendo a submissão que é necessária para te servir neste mundo. Compreendendo que o Senhor tem o melhor para nós, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu santo propósito. Nós pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a ver, a enxergar, a viver, a doar, a dar mais de nós, ó Pai, nas situações difíceis, nas situações complexas, nas situações, ó Pai, no qual nós não conseguimos ter respostas. É nesse momento que nós deixamos para trás a nossa arrogância de achar que sabemos de tudo, para dizer, Senhor, me ajude a entender, me ajude a compreender, me mostre para onde eu devo ir. Eu sei que muitos irmãos nossos estão passando por dificuldade no Rio Grande do Sul, mas eu venho lhe pedir que o Senhor venha trazer a eles, ó Pai, confiança, que venha trazer, ó Pai, perseverança diante das circunstâncias.
sabendo que o Senhor tem o melhor para eles, mesmo que esse momento seja um momento de escuridão. E que eles possam lembrar que a luz brilha muito mais forte quando as trevas se adensam. Que a luz vai brilhar ali e já está brilhando, em nome de Jesus Cristo. Eu peço por aquele estado, eu peço ao Pai, clamo ao Senhor, porque assim o Senhor mandou fazer. Segure as chuvas. Ajude nesse tempo de frio que vai chegar lá. Que o Senhor possa ajudar os nossos irmãos que estão sofrendo. Ainda há muita tribulação por vir. Tudo indica, Pai, que muita coisa ainda vai passar. Mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia daquele povo. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos. Eu peço ao Pai que o Senhor nos ajude a estar prontos aqui para auxiliá-los, mas eu clamo ao Senhor. Poupe o Rio Grande do Sul. Poupe aquelas vidas. Em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Ótimo, pastor. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua amizade. Que isso. Né, ao seu pastoreio. Agradecer a sua família, né, que cuida do nosso pastor aqui da Presbiteriana. Então, muito obrigado por estar aqui junto comigo mais uma vez. Espero muito, muito de coração que as pessoas do Rio Grande do Sul possam ouvir alguns trechos da nossa conversa de hoje, que as pessoas possam procurar e encontrar. E elas vão encontrar, tenho certeza absoluta, que quem procurar vai encontrar Sim. a esperança, vai encontrar o caminho de volta, vai encontrar a sua casa, seu lar, né? E por muitas vezes até maior do que já foi. A gente não sabe de nada, a gente tem nada nas nossas mãos. Sim. Uma coisa que a gente pode levar de aprendizado é que nada é nosso, né? Nada que a gente constrói aqui, nada que a gente compra aqui, nada que a gente produz aqui é nosso, né? E Deus tem o poder de tudo. E a gente encontrando, nos reencontrando, eu tenho certeza que a gente encontra o caminho e a gente consegue se reerguer. Então, obrigado mais uma vez, pastor. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a sua vida, Bruno, e essa, eu vou falar oportunidade de novo, mas não é só oportunidade, essa graça de Amém. poder compartilhar a minha fé, da gente poder conversar sobre a nossa fé e também ajudar aqueles que estão nos ouvindo e também a nossa cidade, que a gente tem um carinho tão grande. Sim. Obrigado por isso. Obrigado, pastor. Gente, quero agradecer você que ficou junto com a gente até o final aqui do podcast. Compartilhe, envie para as pessoas que querem falar sobre esse assunto, pessoas que precisam ouvir. A gente falou muito do Rio Grande do Sul hoje, mas também, como nós dissemos durante o podcast, pessoas que precisam entender um pouco mais, entender sobre oração. Falamos tanto de oração hoje aqui, entender o que se passa, né, de uma forma bíblica, de uma forma procurando sempre a Deus. E a você que está na sua casa, você que está nos ouvindo, procure uma igreja, independente da igreja, procure sempre o caminho, que é Deus, que é Jesus. Não tem outra forma, não tem outro lugar, não tem o que fazer em qualquer situação. Não tem se não for procurar o caminho que é Jesus Cristo. Então quero agradecer a você, muito obrigado. Compartilhe o podcast, o vídeo no YouTube, o áudio, os cortes também. E a gente agradece mais uma vez, tá bom, gente? Obrigado a todos e até o próximo episódio.